Bem-vindo ao canal Conhecendo o Cristianismo, cuja proposta é ter estudos de até 20 minutos. Nossa proposta nesse primeiro ciclo de estudos é que os temas apresentados são apenas para você entender o mínimo das doutrinas básicas do cristianismo. Depois, você pode procurar outros estudos mais longos de excelentes pregadores fiéis à Palavra de Deus que existem disponíveis na internet. Hoje, vamos ao nosso 20º tema, com estudo sobre a oração do Pai Nosso. Se você gosta dos nossos estudos simplificados, deixe o seu like e inscreva-se no canal se desejar. Eu sou William Pereira, apenas um cristão cumprindo o seu chamado. Então, vamos tratar sobre a oração ensinada por Jesus. Ela está registrada em Mateus 6, 9 a 13, que diz assim: Portanto, orai vós deste modo: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também devemos perdoar aos nossos devedores. E não nos deixes entrar em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Cristo, o genial, sintetizou em uma oração simples e pequena tudo o que precisamos falar a Deus em uma oração. Quando iniciamos no versículo 1 desse capítulo, vemos que Cristo estava ensinando que as nossas orações devem ser feitas diretamente a Deus, de um modo íntimo e pessoal. E não apenas em relação à oração, mas a qualquer boa ação que fazemos, ela deve ser feita de modo mais secreto possível. Jesus afirmou que as pessoas que fazem suas obras ou suas orações de modo a serem vistas por outras pessoas já receberam a sua recompensa. Cristo também ensina duas outras coisas muito importantes, antes mesmo de ensinar a oração. A primeira se refere ao modo de buscar um lugar secreto, o teu quarto. É um momento entre você e Deus. O segundo ensino diz respeito ao uso incessante de repetições. Deus não é surdo. Ele ouve e entende o pedido desde a primeira vez que você o faz. E as repetições não têm nenhuma força para pressionar a Deus. E Cristo esclarece que não é pelo muito falar que qualquer pessoa será ouvida. De quebra, tem algo ainda mais especial. Deus já sabe o que você vai pedir, mesmo antes das palavras saírem da sua boca, como dito em Mateus 6:8. Porque o vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de vós pedirdes. Mas pedir mesmo assim revela que dependemos dele e que acreditamos na sua provisão nas nossas vidas. E Deus ama ver filhos humildes e depositando nele a sua dependência e confiança. Resumindo, as dicas de Cristo sobre como orar são elas: seja humilde e íntimo, fazendo suas orações em um lugar onde você esteja a sós com Deus. Não fique também na mesma oração pedindo o que você já pediu. Bom, vamos analisar agora a oração ensinada por Cristo, vendo cada expressão em separado. Primeira expressão, Pai Nosso. Isso foi, naquela época, uma grande quebra de paradigma. Aqueles judeus contemporâneos de Jesus, e grande parte ainda hoje, não tinham o atrevimento de chamar a Deus de Pai. Tal era o temor com o nome do Senhor. Já falamos sobre isso no primeiro vídeo do canal, quando falamos sobre Deus. Mas Cristo veio desmistificar isso para mostrar que Deus deseja intimidade com todos aqueles que o buscam com um coração sincero. Temos hoje uma total liberdade de nos achegarmos a Deus respeitosamente, o chamando de Pai. Afinal, em Jesus Cristo, fomos adotados e transformados de criaturas para filhos de Deus. Ainda mais depois de que o véu do templo foi rasgado de cima a baixo pelo próprio Deus, essa liberdade de nos achegarmos a Deus, invocando-o como Pai, está sacramentada. Segunda expressão, que estais no céu. Cristo nos mostrou aqui
onde Deus permanece para receber as orações do seu povo, o seu reino celestial. O mesmo local onde se encontra o trono da graça, ao qual somos convidados a nos aproximar confiadamente. E fazemos isso com as nossas orações e o nosso louvor e adoração. Isso também desqualifica aqueles que afirmam que Deus está em todas as coisas. Deus não está em todas as coisas. Ele as fez e sustenta todas as coisas de acordo com a sua vontade. Terceira expressão: santificado seja o teu nome. É um claro momento de louvor e adoração que se presta a Deus em uma oração. Quando dizemos santificado seja o teu nome, estamos declarando que Deus é santo e digno de todo louvor, honra, glória e majestade. Estamos declarando que todo joelho deverá se dobrar para reconhecer a soberania e majestade de Deus, independente da religião que professe, pois quando Cristo se revelar, todas as religiões serão aniquiladas. Significa também o desejo de que todos os princípios e valores éticos e morais definidos por Deus para as suas criaturas sejam respeitados e observados em todo lugar, o tempo todo. Para que uma nação seja considerada bendita pelo Senhor, é indispensável que a maioria do povo desta nação santifique a Deus em suas vidas, e isso só se faz vivendo pelos princípios de Deus. Quarta expressão: venha o teu reino. Expressa o desejo de que o reino de Deus se espalhe por toda a terra. Não apenas o reino espiritual que já está entre nós desde a vinda de Cristo, mas também que o retorno de Jesus venha logo, a fim de implantar o seu reino físico e de domínio sobre toda a terra. Vir o reino de Deus à terra significa que não haverá mais discussões tolas sobre o que é certo ou errado, pois toda a vontade e os princípios do Deus eterno estarão implantados e difundidos para todos, gostem ou não, concordem ou não, com a sua visão filosófica ou ideológica. E tudo vai girar em torno da santidade do reino por causa da santidade de Deus. Quinta expressão: seja feita a tua vontade. Quando oramos e declaramos isso com sinceridade, estamos admitindo que estamos renunciando às nossas vontades, nossos desejos e nossas ideias em favor da vontade de Deus, que é boa, agradável e perfeita. Como súditos submissos de um reino, estamos nos sujeitando à autoridade de Deus como supremo governante. Estamos dispostos a aceitar a vontade de Deus em nossas vidas, ainda que em algum momento ela nos possa parecer dura, difícil ou dolorida, pois podemos ser postos à prova a qualquer momento. Sexta expressão: assim na terra como nos céus. Revelamos aqui o nosso desejo de que, da mesma forma como a vontade de Deus é feita nos céus, ela seja feita aqui na terra, nem mais, nem menos. Então, desejar que a vontade de Deus seja feita na terra como no céu é desejar que os juízos de Deus se manifestem sobre essa humanidade caída e que vive longe dos princípios de Deus, da mesma forma como os juízos de Deus foram implacáveis com os anjos que se rebelaram. E os juízos de Deus são duros, mas não tão duros como os nossos. Como assim? Se dependesse de mim e de você, certamente você já teria eliminado dessa terra alguns humanos podres que contaminam o humano. Ou eu estou mentindo? Eu tenho uma lista de pessoinhas más e corruptas que roubam, desviam dinheiro que deveriam ser usado para o bem do povo, distorcem leis para atender seus desígnios mesquinhos e que eu já teria dado um fim há muito tempo. Nem daria a chance de irem para a cadeia. Ainda bem que Deus não é assim. Ele é um Deus misericordioso e quer que todos se arrependam, apesar de saber que não vão. Estranho isso. Mas a misericórdia de Deus tem isso. E assim essas pessoas não poderão reclamar que não tiveram tempo para se arrependerem. Mas isso não nos impede de desejar que os juízos de Deus se manifestem nessa terra, pois o próprio Filho assim o disse. Sétima expressão: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Nesse momento da oração,
estamos suplicando o cuidado e a provisão de Deus na nossa vida e na vida da nossa família. E o pão é, em todas as culturas, o alimento básico para manter a vida. Mas creio que Cristo não estava apenas se referindo ao alimento físico diário necessário à sobrevivência. Assim, esse pedido também se refere à provisão do trabalho diário, do emprego, da ocupação que nos permite ganhar o sustento de cada dia e, por meio dele, levar o alimento e sustento às nossas casas. É um pedido cada vez mais relevante nos nossos dias, mas sempre o foi em todas as eras. Deus sabe muito bem o que precisamos e Cristo nos disse isso, mesmo antes de ensinar essa oração. Mas Deus quer ouvir isso dos nossos lábios, pois isso implica em estar confiando na dependência de Deus, sabendo que Ele pode nos dar muito mais do que pedimos ou pensamos. Ele quer ver filhos que dependam dele e não da força do nosso próprio braço, apesar de que a força do braço e os recursos que temos vêm do próprio Deus para o nosso sustento diário. E nem é o de amanhã, é o de hoje. Ao final desse capítulo, vemos uma declaração maravilhosa que foi novamente repetida por Jesus. Porque o vosso Pai Celestial sabe que precisais de tudo isso, ou seja, de tudo o que você realmente precisa diariamente. Oitava expressão, perdoa as nossas dívidas, em outras versões, perdoa os nossos pecados. Somos todos devedores e estamos em dívida com Deus por causa dos nossos pecados, pois são eles que nos separam de Deus. Então, pouco importa a tradução, pois as dívidas geradas pelos nossos pecados não podemos pagar. Mas Deus mandou aquele que pagou e quitou completamente as nossas dívidas, encravando-as na cruz. Pedir perdão não implica em sacrifício algum, implica apenas em arrependimento. Mas Deus não quer saber de mais ou menos arrependido. Arrependimento parcial, só de uma parte do pecado, não interessa a Deus. Ele quer que você se arrependa por completo. E fingimentos são totalmente detectados. Sem isso, não haverá perdão. Portanto, o pedido de perdão deve necessariamente estar acompanhado de um coração sincero e arrependido, e de atitudes que revelam que não queremos pecar aquele pecado novamente. Nona expressão, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, ou em outras versões, a quem nos tem ofendido. Aqui temos uma única condição em toda essa oração ensinada por Cristo. E a condição está clara: só serei perdoado se eu perdoar. Perdoar o próximo é a condição para que você seja perdoado, seja o que ele estiver te devendo, seja dinheiro, uma coisa que você emprestou e ele não te devolveu, ou ainda vendeu, algo que ele deliberadamente roubou, aquele cônjuge que te traiu, aquela pessoa que você tanto ajudou e que se mostra totalmente ingrata, ou qualquer coisa que você esperava como retorno. Se você não perdoa a quem lhe deve, não pode continuar fazendo essa oração, pois seria uma grande hipocrisia da sua parte. Portanto, se você não quer se enrolar e ficar impedido de fazer essa oração, não seja avalista, não seja fiador, não empreste o que você não quer perder e fique em paz. Não é uma palavrinha que devemos usar com mais frequência para evitarmos entrar em situações constrangedoras e que nos gerem obrigações desnecessárias. O próprio Salomão, o homem mais sábio que já existiu, recomendou claramente em não ser fiador ou avalista de ninguém. 10ª expressão, e não nos deixes cair em tentação. Esse deve ser um pedido constante em nossas vidas, se temos o temor do Senhor. Sabemos que somos tentados pela nossa própria cobiça, mas quando estamos ligados a Deus, Ele nos dá o escape e o modo para suportar, ainda que seja o de fugir, como José, aquele que foi governador do Egito, o fez. Mas sempre que somos tentados, o Espírito Santo, aquela vozinha na nossa mente a nos dizer: não faça isso, isso não agrada a Deus, não pode ser ignorada. Se a ignorarmos, temos que entender que era o escape para cairmos em nós mesmos e evitar o pecado, e sabermos que poderíamos resistir
ou fugir à tentação. Quando pedimos a Deus para Ele não nos deixar cair em tentação, não estamos pedindo para não sermos tentados, mas para resistir. Tentações e provações, embora tenham origens diferentes, servem para provar a nossa fé e aumentá-la quando não caímos no pecado ou quando somos aprovados. 11ª expressão, mas livra-nos do mal. Esse sim é um pedido que podemos fazer com a consciência limpa, pois somos muito pequenos para nos defender daquilo que é maligno no reino espiritual. Lidar com as potestades espirituais das regiões celestes não é para qualquer um. É preciso estar com muita intimidade e comunhão com Deus para podermos enfrentar malignidades espirituais. Mas Deus nos capacita, pois o poder é dele e está à nossa disposição. Mas se estivermos em pecado, nada feito. Mas pedir a Deus que nos livre do que é mal, mesmo que não seja necessariamente uma manifestação demoníaca, é um direito daqueles que se tornaram filhos de Deus, daqueles que vivem de acordo com a sua vontade e se esforçam nisso. 12ª expressão, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Temos aqui o grande finale. É o reconhecimento de que tudo o que pedimos e reconhecemos na oração tem relação direta com o reino de Deus, o poder de Deus e a glória desse reino e desse Deus. E é por causa deles que nos aproximamos com fé no nosso Pai. Sabemos quem é Deus. Sabemos o que Ele pode e vai fazer. Sabemos que é nele que vivemos e existimos, e o reconhecimento de que tudo é dele, tudo está no controle total dele, revela o quanto conhecemos do nosso Deus. Última expressão. Amém. Aqui declaramos todo o significado de amém, ou seja, que assim seja, que assim aconteça. Isso expressa toda a nossa concordância com cada uma das expressões que falamos nessa oração. Ela foi o modelo para inspirar a cada um de nós a observar o que temos que pedir a Deus em nossas orações. Assim, seguindo o modelo, seja criativo. No nosso e-book Cristianismo para o século XXI, que estará disponível na Amazon, teremos muito mais sobre esse tema para você. Se desejar, deixe seu like e se inscreva no canal. Compartilhe o vídeo com outras pessoas e ative o sininho de notificação. Nos vemos no próximo vídeo com um estudo sobre algo onde Deus é muito questionado, o sofrimento humano. Deus abençoe a sua vida e a sua família. Um grande abraço.